Olá, eu sou Gabriel Ricardo, esse é o Farol da Liberdade e eu gostaria de entender contigo se você está em um relacionamento sério com Deus. Olá pessoal, mais uma vez por aqui Gabriel Ricardo, um grande prazer tê-los neste devocional. A ideia dos nossos devocionais diários é justamente unirmos a leitura da palavra à nossa rotina. Todos os dias pela manhã temos esse papo reflexivo em cima da palavra do Senhor. E hoje nós faremos uma reflexão em alguns textos distintos, nos quais a gente chega no final num resultado, que é um relacionamento sério e comprometido com o próprio Deus. Então quero pedir para você que você se inscreva aqui no canal, que você ative o sininho das notificações, dê o like aqui no vídeo e compartilhe. É a parte mais importante, que você distribua isso para outras pessoas que você acredita que vale a pena terem acesso à nossa mensagem. E a minha reflexão hoje que eu trago para vocês aqui com base na Bíblia são 3 principais pontos que você precisa entender para ter um relacionamento verdadeiro com Deus, para ter um relacionamento verdadeiro com o próprio Cristo. Primeiro ponto que você precisa entender antes de tomar esses 3 passos que são fundamentais para sua vida, sua salvação e comunhão com o próprio Deus, é compreender que Jesus já fez tudo. Jesus já pagou o preço, meu irmão. Tetelestai, está consumado, está pago. Portanto, não adianta você imaginar que fazendo algo por Deus ou fazendo algum tipo de barganha direto com o Pai, você teria acesso à tua salvação pelo teu mérito, pelas tuas obras. Não que você não vá ter obras na tua vida cristã. De fato, você tem obras como fruto da gratidão ao próprio Deus, da forma como Ele te salvou, do lugar onde Ele te tirou. Então, as tuas obras são, na verdade, um resultado do reconhecimento dessa graça, do sacrifício de Jesus com teu sangue, salvando você de todas as suas transgressões, de todos os seus pecados. Então, Jesus morreu pelos seus pecados, pelos meus e por todos daqueles que creem nele e têm Cristo como Senhor. Beleza? Ponto. Segundo ponto muito importante para você entender, antes desses 3 passos é que Jesus ressuscitou dos mortos. E isso nos dá uma certeza maravilhosa em nossas vidas, porque a circunstância mais dura que nós imaginamos na nossa existência é a morte. É a destruição completa de quem somos, é de fato a degradação do nosso corpo, não só no momento derradeiro da nossa morte, a partir dali, mas antes disso, nós vamos envelhecendo, nós vamos indo em direção a esse momento que é a morte e envelhecemos todos os dias, não tem como ter nenhum tipo de caminho, né, para se evitar o envelhecimento, né? Simplesmente o relógio passa, as horas passam e você está envelhecendo. É simplesmente um sinal do tempo. E compreender que no dia que você morrer, você tem esperança para uma próxima vida. Cristo morreu, mas Cristo ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, a nossa esperança seria vã, como disse o apóstolo Paulo. Mas porque Cristo ressuscitou, nossa esperança é válida num Deus que ressurge dos mortos para salvar-nos dos nossos próprios pecados e de todas as nossas transgressões. Portanto, quando você reconhece que Cristo morreu pelos seus pecados e que ele ressuscitou dos mortos, você tem 3 etapas que você precisa decidir e tomar na tua vida como posse desse sacrifício feito por Cristo e da sua ressurreição dos mortos. O primeiro ponto é reconhecer essas 3 verdades. A primeira delas é que o pecado separou você de Deus. Então você está apartado dessa verdade, você está apartado de Cristo, de Deus na eternidade. Porque é dito por Paulo aqui em Romanos 3,
do 23 ao 26, eu tenho aqui no computador como uma referência, mas você pode abrir aí na tua Bíblia. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para expiação pelo seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar sua justiça. Isto porque, na sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Todavia, no presente, Deus demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, reconhecendo essa verdade, reconhecendo que você é um pecador, que foi destituído da glória de Deus pela tua condição de transgressor da lei de Deus, você precisa olhar para dentro de si e entender a dimensão das tuas transgressões, dos males que você fez. Uma ferramenta muito comum que a gente utiliza em evangelismo é falar dos 10 mandamentos, né? Virar para uma pessoa e dizer: você conhece os 10 mandamentos na sua integridade? E a maioria das pessoas vai conhecer ali: não matarás, não roubarás. As pessoas não conhecem os 10 mandamentos na sua íntegra em geral. Mas, quando nós colocamos em perspectiva: olha, não roubarás. Você nunca roubou algo, ainda que seja pequeno, ainda que seja um lápis na escola, ainda que seja um chiclete, uma bala, ou um bonequinho de uma criança quando você era pequeno? Se você já roubou, você rompeu com a lei de Deus. Não importa que você era uma criança. Nada disso tem relevância nesse momento. Você é um transgressor da lei de Deus. Portanto, você precisa reconhecer. E uma vez que você olha para dentro de si e entende a dimensão dos pecados que você cometeu ao longo do tempo, você é capaz de compreender onde você feriu as leis de Deus, onde você ainda fere de maneira consciente e inconsciente. Então, primeiro passo fundamental, reconhecer a primeira verdade de que o pecado separou você de Deus. Segunda verdade fundamental, você precisa pedir perdão a Deus. Por que você precisa pedir perdão a Deus? Porque justamente através do seu reconhecimento dos seus próprios pecados, da sua condição como transgressor da lei perfeita de Deus, você precisa de fato confessar os seus pecados diante de Deus. Confessá-los abertamente em oração. Se você for católico, que tem essa prática de confissão diante de um padre, faça isso. Se confesse, diga seus pecados, diga das suas transgressões e dos seus maus hábitos, que ele vai poder perdoá-lo. Ou se você for protestante, você já tem ali uma oração direta com Cristo, que ele perdoa verdadeiramente os teus pecados. Pois é dito em Colossenses 1, 22, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Então, a própria propagação do Evangelho é a ferramenta que nós temos para pedir perdão. Porque uma vez que entendemos que somos pecadores, entendemos que temos que pedir perdão a Deus por esses pecados e apresentando-nos diante dele como santos e inculpáveis pelo perdão de Cristo através do teu sacrifício. E o último passo e terceiro é que você precisa abandonar os seus pecados, abandonar as suas transgressões. É dito aqui na primeira carta de João 3, versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Então, meu irmão, ainda que você cometa pecados eventualmente, você transgrida a lei de Deus, você saiba que você tem um advogado, que é o próprio Cristo.
e que você não pode viver uma vida de pecado, uma vida afastada da santidade. Isso não combina de fato com essa nova vida, com esse reconhecimento da graça de Cristo por você. Você precisa, a partir do momento que você reconhece que é pecador, reconhece que Cristo teve que morrer pelas suas transgressões e compreende esse plano de redenção, você não pode mais viver de qualquer jeito. Você não pode mais agir de qualquer maneira. Você precisa seguir um manual, que é a palavra de Deus. Eu recomendo que você leia a Bíblia diariamente, medite nessas palavras. Comece aqui pelos evangelhos, vá de Mateus adiante, leia as cartas de Paulo, leia as cartas de outros apóstolos, leia, alimente-se disso, dedique tempo do teu dia para que você reflita sobre a palavra de Deus e uma vez que você refletiu, uma vez que você teve aproximação desses textos, eles estarão dentro de você e a tua consciência vai crescendo em graça e em favor de Deus, na misericórdia, da habitação do Espírito Santo dentro de nós. E uma vez que você, habitado por essa presença divina dentro de si, abre seu coração para essa nova vida e se abre, né, se deixa embrenhar como terra fértil para o nascimento dessa fé dentro de ti, você é capaz plenamente de viver uma vida santa e viver uma vida verdadeiramente cristã diante de Deus. Então, meu irmão, gostaria de orar por você. Se você ainda não é convertido, se você está chegando na fé cristã agora, esses são 3 passos fundamentais para que você comece a sua jornada como cristão. Você conheceu a Jesus agora e quer agir de maneira correta, quer trabalhar o seu coração para estar mais próximo de Deus com a sua santidade, você precisa passar por esses passos. Vamos orar juntos para que você tenha condições de seguir aí no teu dia, pensando nessa palavra e tendo esse relacionamento sério com o próprio Deus. Pai, eu te agradeço, pois o Senhor revelou essas coisas a nós, gentios. Não éramos seus, não fazemos parte do seu povo, mas o seu evangelho foi pregado e tivemos condição de ter pleno acesso a essas palavras santas, palavras de salvação, que nos trouxeram um espírito vivificado através do próprio Cristo e uma vez já mortos para este mundo, vivemos através de Jesus. E eu agradeço por isso, Pai. Ensina-nos, Senhor, a viver diante de Ti com retidão, afastando-nos dos nossos próprios pecados e das nossas transgressões. E dá-nos condições, Pai, de enxergarmos os nossos pecados, de enxergarmos nossos maus hábitos e que a partir disso possamos, Senhor, viver cada vez mais em santidade diante de Ti, Senhor. É isso que eu peço, acreditando na provisão do próprio Cristo, mediado pelo teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço mais esse devocional, que você pode estar aqui comigo e encorajo você para estar por aqui amanhã. Até lá!